Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num texto que, olha, pode até ser curtinho, mas tem uma profundidade, uma importância gigantesca para a gente entender toda uma coletânea de poemas que vem depois dele, o Salmo de número 1. Sabe, à primeira vista, ele parece só um poema bonito sobre como viver uma vida correta. Mas a verdade é que a posição dele, bem no comecinho do livro, e a sua estrutura revelam que a intenção ali era muito maior. A tradição, os estudiosos todos concordam. Ele não é só o primeiro salmo. Ele é a chave de leitura, a lente que a gente precisa usar para entender todos os outros 149 salmos que se seguem. É como se ele fosse o portão de entrada. E é ele quem estabelece o grande drama que vai percorrer o livro inteiro. O contraste total entre dois caminhos, duas maneiras de existir e, claro, dois destinos completamente diferentes. E na nossa análise aqui, a gente não vai ficar só no superficial, não. O nosso objetivo é destrinchar esse salmo, explorar a riqueza das palavras originais em hebraico, investigar o contexto da agricultura, da cultura da época que dá vida a essas imagens e, no fim, entender por que raios esse poema foi escolhido para ser a capa de um dos livros mais influentes da história da humanidade. E essa, pessoal, é exatamente a pergunta que vai guiar nossa investigação hoje. O que é que tem nesse poema, na sua construção, nas suas palavras, nas suas imagens, que faz dele a chave para um livro inteiro? Por que os antigos que organizaram o livro dos Salmos o colocaram ali, bem na frente, em primeiro lugar? Foi um acaso ou foi uma decisão teológica muito bem pensada? Para a gente responder isso, a gente precisa entender que ele funciona como uma introdução, um prólogo. Muitos estudiosos, como um cara chamado Gerald Wilson, defendem que os Salmos 1 e 2 são, na verdade, uma dupla de abertura. Pensa assim. O Salmo 1 foca no indivíduo, na sua relação com a Torá, com a instrução de Deus. Ele estabelece a base da vida de quem quer seguir a Deus. Aí vem o Salmo 2 e, pá! A câmera abre. O foco agora é maior. É a nação, o cosmos, o rei escolhido por Deus, o Messias. Juntos, eles formam uma introdução completa, entende? A vida abençoada começa com a devoção pessoal à palavra de Deus, isso é o Salmo 1, e ela encontra seu ponto máximo de segurança no reinado do Messias de Deus, isso é o Salmo 2. Então, percebe? O Salmo 1 não é só um manualzinho de seja uma boa pessoa, não. Ele está totalmente conectado com a grande esperança de Israel. Ele nos diz como o cidadão do reino de Deus deve viver enquanto aguarda a chegada desse reino. Faz sentido? Então, bora mergulhar nessa análise. Nossa jornada começa com a primeira dessas visões de mundo, o caminho daquele que é chamado de bem-aventurado. Então, vamos começar pelo primeiro caminho, aquele que o salmista chama de o caminho do justo. E a primeira coisa que salta aos olhos é a estratégia do autor. É muito inteligente. O salmo começa com uma declaração de bênção, mas ele faz isso de um jeito diferente. Ele não começa dizendo o que a pessoa justa faz. Não. Ele começa dizendo o que ela ativamente não faz, o que ela evita a todo custo. Presta atenção. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Vocês percebem a escadinha que ele constrói? Começa com andar, que é uma coisa mais casual, você tá só de passagem. Depois vai para deter-se, ou seja, parar. Opa, agora você já parou para ouvir a conversa. E por fim, culmina em assentar-se, que é quando você puxa uma cadeira, se acomoda e passa a fazer parte da turma. É uma escalada de intensidade totalmente deliberada. O justo, então, antes de mais nada, é alguém que faz uma escolha consciente de se separar, que se recusa a ser engolido por visões de mundo e práticas que batem de frente com a instrução de Deus. E só depois de deixar essa fronteira bem clara é que o salmista mostra a característica positiva principal. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. É aqui que está a fonte de tudo, a raiz da vida justa. E a imagem que vai nascer dessa vida enraizada na palavra é a de uma árvore forte, estável, produtiva. Para a gente entender a força dessa imagem, vamos quebrar os conceitos principais que a formam, começando pela primeira e enigmática palavra do Salmo. Vamos lá. A primeira palavra do Salmo é axé. As nossas Bíblias traduzem como feliz, bem-aventurado, e tudo bem, mas a gente precisa ter cuidado porque a nossa ideia de felicidade hoje em dia pode nos enganar. No pensamento hebraico, axé não é em primeiro lugar um sentimento, uma emoção que vai e vem como a gente pensa em felicidade. É, na verdade, uma declaração pública. É um veredito objetivo sobre a condição de alguém. É como se a comunidade inteira olhasse para uma pessoa e dissesse, olhem, tá aqui uma vida que está no caminho certo, uma vida alinhada com a aliança de Deus. É um estado de shalom, de paz, de inteireza, que vem da fidelidade à Torá. O teólogo D.A. Carson até alerta para a gente não cair na armadilha de ler essa palavra com a nossa cabeça de hoje. E também é diferente do conceito grego de eudaimonia, lá do Aristóteles.
Para eles, a eudaimonia era algo que o ser humano alcançava com a razão, com a virtude, uma coisa centrada no homem. Já a Shea hebraica é totalmente centrada em Deus. Não é um estado que você alcança sozinho, mas uma condição que Deus te dá, baseada na obediência a Ele. Então, quando o salmo começa com axé, ele não está prometendo um sentimento de euforia. Ele está descrevendo o status, a condição de alguém cuja vida está bem orientada em relação a Deus. É uma honra pública, uma reputação de integridade que todo mundo podia ver. E o que essa pessoa bem-aventurada faz, então? O Salmo diz que o prazer dela está na Torá do Senhor e nela medita dia e noite. E aqui, de novo, a palavra original em hebraico, hagá, nos dá um susto e desafia o que a gente pensa. Quando a gente ouve meditar, a gente pensa em quê? Silêncio, né? Ficar quietinho, introspectivo, talvez até esvaziar a mente. Pois é, esquece tudo isso. No antigo Israel, a prática era praticamente o oposto. Hagá é uma palavra que tem a ver com o som, um som baixo e contínuo. Dizem que é uma palavra onomatopeica que imita o som de um pombo arrulhando ou de um leão rosnando baixinho sobre a presa. Significa murmurar, sussurrar, recitar em voz baixa. Era basicamente uma ruminação audível da palavra. A gente precisa lembrar que aquela era uma cultura oral. A maioria das pessoas não sabia ler e os rolos da lei eram caros e raros. Ler em silêncio, como a gente faz, quase não existia. A maneira de internalizar um texto sagrado era repetindo em voz alta sem parar. A mente, a boca, os ouvidos, todo o corpo participava do processo. Então essa meditação não era um ato intelectual, abstrato. Era um envolvimento físico constante com o texto. Não era para esvaziar a mente, mas para enchê-la completamente com a instrução de Deus, até que ela se tornasse a trilha sonora da sua vida, moldando seu pensamento, seu caráter, de dia e de noite. Era um diálogo contínuo com a palavra de Deus. E qual o resultado dessa vida enraizada na palavra, dessa ruminação constante da Torá? O resultado é expresso numa das metáforas mais poderosas de toda a Bíblia. O justo é comparado a uma árvore. Mas reparem na precisão da linguagem. Não é uma árvore qualquer que nasceu por acaso, no meio do nada. É uma árvore plantada. A palavra hebraica shatu sugere que alguém com cuidado e intenção a colocou ali. E ela foi plantada onde? Junto a ribeiros de águas. Pessoal, para um israelita antigo que vivia numa terra semiárida, essa imagem era de uma força absurda. Evocava segurança, vida, abundância, tudo de bom. E essa metáfora não é única do Salmo 1, não. A gente encontra uma imagem quase idêntica lá no profeta Jeremias, no capítulo 17. Bendito o homem que confia no Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto às águas. Essa conexão entre os textos só reforça o quanto essa imagem era central para eles. A árvore não é só um símbolo de prosperidade para si mesma, mas de uma vida que está ligada a uma fonte divina, uma fonte de sustento que nunca, jamais vai secar. Vamos agora desempacotar as várias camadas de significado que estão escondidas nessa imagem. Para a gente decodificar essa metáfora de verdade, a gente precisa se transportar para a paisagem do Antigo Oriente. A terra de Israel tem um clima semiárido, com longos períodos de seca. A água não era algo garantido. A água era sinônimo de vida. Nesse cenário, uma árvore que crescia longe de um rio era um ser frágil, vulnerável, dependendo da sorte de chover ou não. Agora, uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, e é interessante que a tradução grega antiga, a Septuaginta, traduz isso como canais de irrigação, era um símbolo poderoso de segurança e estabilidade. A fonte de vida dela não secava, ela não dependia das circunstâncias, porque suas raízes alcançavam uma fonte que nunca falhava. A analogia teológica é clara. A Torá, a palavra de Deus, é essa fonte de água viva. Ao meditar nela, o justo se conecta a um sustento divino que não falha, não importa a seca que esteja passando na vida. A segunda característica, ela dá o seu fruto na estação certa. Isso fala de uma vida ordenada, produtiva, abençoada, em harmonia com os ritmos de Deus. E por fim, as suas folhas não murcham. Isso simboliza uma vitalidade que não acaba, uma força que resiste ao tempo, às dificuldades. Ou seja, a árvore não é só boa para ela mesma, ela dá fruto para alimentar e sombra para abrigar a comunidade. Uma vida estável gera bênçãos para os outros. E aqui no versículo 4, o Salmo dá uma virada brusca, uma transição que chega a ser chocante. Com uma frase curta, simples e cortante, ele nos joga no extremo oposto do espectro. Mas os ímpios não são assim. Essa conjunção adversativa, esse mas, é a chave aqui. Todo aquele quadro lindo que a gente acabou de construir, de estabilidade, vida, fruto, permanência, o salmista deliberadamente desmonta tudo. Ele não oferece um terceiro caminho, um meio termo. A estrutura do poema é binária.
Ou você está no caminho da árvore, ou está no caminho que ele vai descrever a seguir. Esse contraste radical é típico da literatura de sabedoria, que trabalha com opostos, o sábio e o tolo, a luz e as trevas, a vida e a morte, para forçar quem lê a fazer uma escolha clara sem rodeios. Essa frase funciona como uma dobradiça, fechando a porta da descrição do justo e escancarando a porta para a imagem desoladora do ímpio. Ok, se o justo é como uma árvore firme, enraizada, o que é o ímpio? O salmista, com a genialidade poética, vai buscar no mesmo universo agrícola uma imagem de contraste absoluto. O ímpio, ele diz, é como a palha. Em hebraico, a palavra é mos. Para nós, hoje, que vivemos em cidades, a imagem da palha pode parecer meio fraca, talvez até poética. Mas para a audiência original, para um agricultor do antigo Israel, essa imagem era carregada de um simbolismo devastador. Significava inutilidade, instabilidade, falta de substância e, pior, um juízo que estava prestes a chegar. Para a gente captar toda a força retórica disso, a gente precisa entender um processo do dia a dia da vida deles, o processo da eira, que era o lugar onde o grão era separado da palha. Vamos visualizar a cena. Depois da colheita do trigo, os feixes eram levados para a eira. A eira era um lugar plano, alto, posicionado para pegar o vento. Primeiro vinha a debulha. Os animais pisoteavam os feixes para separar os grãos da casca e das hastes. Depois disso, vinha um momento crucial, o joirar. O agricultor pegava uma pá de madeira, um forcado, e jogava aquela mistura toda para o ar. E aí, o vento, que em hebraico é ruar, a mesmíssima palavra para espírito ou sopro de Deus, atuava como grande agente de separação. Os grãos, por serem pesados e valiosos, caíam reto, de volta para o chão, prontos para serem guardados. Mas a palha, a mós, por ser extremamente leve, seca e inútil, era levada pelo vento, dispersa para longe, para ser queimada ou simplesmente desaparecer. Esse processo que era vital para a sobrevivência deles está no coração da metáfora do Salmo 1. O vento do juízo de Deus inevitavelmente separa o que tem substância daquilo que é só aparência. Então, vamos analisar o simbolismo da palha ponto a ponto. Primeiro, ela representa a total falta de raízes e de peso. Diferente da árvore, que está ancorada na terra, a palha já foi arrancada da sua origem. Ela não tem substância, não tem valor, é um resto oco, descartável. Teologicamente, isso descreve uma vida sem fundamento, desconectada da fonte da vida, que é a Torá de Deus. Em segundo lugar, a palha simboliza a falta de controle. Ela é totalmente passiva, entregue à força do vento. Ela não consegue resistir nem decidir o próprio destino. Isso retrata a condição do ímpio diante do juízo de Deus. Ele pode até achar que está no controle, mas na hora do teste, ele se revela impotente. E por fim, o destino da palha é o esquecimento, a aniquilação. Enquanto o grão é guardado e vira pão, vira vida, a palha some sem deixar vestígios. Se a árvore representava permanência, memória, bênção, a palha representa o que é passageiro e insignificante, o desaparecimento completo. A vida do ímpio, segundo o salmista, é fútil e seu fim é não existir mais. O contraste, portanto, não podia ser mais absoluto, mais visualmente chocante. De um lado, a gente tem a árvore, enraizada, estável, conectada a uma fonte de vida, que produz fruto, que nutre, um símbolo de permanência e vitalidade. Do outro lado, a palha, sem raízes, instável, desconectada de tudo, inútil, um símbolo de insignificância e do que é passageiro, efêmero. O salmista não poderia ter escolhido duas imagens mais opostas para descrever as duas únicas possibilidades de vida que ele apresenta. A escolha que o Salmo 1 coloca na nossa frente não é entre vários estilos de vida. É uma escolha existencial binária, entre ter substância ou ser insignificante, entre a permanência e a dispersão, entre uma vida que floresce de uma fonte divina e uma existência oca que vai ser varrida pelo vento do juízo. Essa tabela resume a grande divisão que está no coração do Salmo e, por extensão, de todo o Saltério. Essas metáforas poderosas da árvore e da palha não são só descrições de caráter, de um jeito de viver. Elas são, na sua essência, um prognóstico de destino. Nos versículos finais, os 5 e os 6, o Salmo sai da linguagem do campo, da agricultura, e entra numa linguagem de tribunal, de lei. Ele deixa a era para trás e entra na Assembleia do Povo. A poesia dá lugar à proclamação da sentença. O poema agora articula as consequências inevitáveis e eternas de cada um dos dois caminhos. A pergunta não é mais como eles vivem, mas sim qual vai ser o fim deles. O Salmo chega à sua conclusão lógica, ao seu clímax judicial, onde os destinos são selados de forma definitiva. Vamos analisar como esse veredito final é pronunciado.
O versículo 5 declara: Por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na assembleia dos justos. O que era essa assembleia dos justos, em hebraico Hadad Sadikim? É crucial a gente não diminuir essa expressão pensando que é só um grupo de gente boa. A Edá, a Assembleia, no Antigo Testamento, era o corpo comunitário, jurídico e religioso do povo de Israel. Era na Assembleia, nos portões da cidade, que as questões legais eram julgadas. Era na Assembleia que a Torá era lida em público. Era a Assembleia que definia a identidade de uma pessoa como membro do povo de Deus. Então, ser excluído da Assembleia significava muito mais do que ficar isolado. Significava a perda da sua identidade, da sua honra, dos seus direitos, da sua herança. Era, em resumo, uma forma de morte social e espiritual. O veredito aqui é devastador. O ímpio, por sua falta de substância moral e espiritual, como a palha, não consegue ficar de pé no momento do juízo. Ele é pesado na balança e não tem peso suficiente, e a consequência é sua expulsão formal e definitiva da comunidade da aliança, o único lugar onde havia segurança e vida. E aí chegamos à razão teológica final que explica esses dois destinos. Está tudo no último versículo. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. O verbo hebraico para conhecer, yadá, é uma das palavras mais ricas de todo o Antigo Testamento. Ele vai muito além da nossa ideia de um conhecimento intelectual, de saber fatos sobre algo. No contexto da aliança, yada implica uma relação íntima, um reconhecimento pessoal, um envolvimento ativo de cuidado, de aprovação, de proteção. Não é que Deus simplesmente sabe o endereço do justo, é que Deus está numa relação de aliança com ele. Por exemplo, em Gênesis 18, Deus diz que conhece Abraão, no sentido de que o escolheu. Em Amós 3, Deus diz a Israel: de todas as famílias da terra, só a vocês eu conheci. Não é que Deus não soubesse das outras nações, mas ele tinha uma relação única, pactual com Israel. Portanto, quando o Salmo diz que o Senhor conhece o caminho dos justos, significa que ele aprova, supervisiona, se relaciona e sustenta ativamente esse caminho. É um conhecimento que garante a permanência. O caminho do justo tem futuro, porque Deus está pessoalmente investido nele. Então, o ponto crucial é este. Os destinos são opostos porque a relação de cada um com Deus e sua palavra é oposta. O justo tem um caminho conhecido por Deus, um caminho de relacionamento e aprovação, o que lhe garante um lugar seguro e permanente na comunidade da aliança. Sua vida, como a árvore, tem peso, significado e uma permanência que vai além das circunstâncias. Em contraste total, o caminho dos ímpios perecerá. A palavra hebraica aqui não significa só um fracasso. Ela carrega a ideia de destruição completa, de aniquilação, de se perder e chegar ao nada. O caminho deles, que parecia tão autônomo, leva à ruína e ao esquecimento. Eles são excluídos do juízo, da comunidade, e sua memória se dissipa como a palha ao vento. Não existe terceira via, não há meio termo. A escolha fundamental apresentada no início do Salmo leva, com uma lógica inevitável, a uma dessas duas conclusões finais e irrevogáveis. E assim a gente chega ao coração da mensagem do Salmo 1. E aqui tem um ponto que, olha, é muito importante. É um erro ler este salmo como uma promessa mecânica, tipo, seja bom e você vai se dar bem na vida. Uma teologia da retribuição simplista. O próprio livro dos Salmos, com seus salmos de lamento, como o Salmo 73, onde o autor fica chocado com a prosperidade dos maus, mostra que a vida é muito mais complexa que isso. O Salmo 1 não é um salmo de promessa, é um salmo de sabedoria. Ele é um modelo de como o mundo funciona, em última instância, sob o governo de Deus. Ele não está dizendo medite na Torá e você vai ficar rico. Ele está dizendo algo muito mais profundo. A verdadeira bem-aventurança, a ashrê, a vida que tem estabilidade de verdade, fruto que dura e permanência eterna, só é encontrada quando se está fundamentalmente enraizado na instrução de Deus. A questão que o Salmo nos coloca não é sobre sucesso material, mas sobre a fundação da nossa existência. A pergunta é, onde você vai fincar as raízes da sua vida? Na sabedoria sólida e eterna de Deus? Ou no conselho instável, fútil e passageiro dos ímpios?
E isso nos traz, inevitavelmente, de volta para os nossos dias, para a nossa realidade aqui no Brasil do século XXI. A gente vive numa cultura que, em muitos aspectos, celebra a volatilidade e o que é efêmero, a cultura da palha. É a cultura da superficialidade digital, dos conselhos de influenciadores que duram 15 segundos, das verdades que mudam a cada dia, das identidades descartáveis. Nós somos bombardeados diariamente por inúmeros caminhos, ideologias e vozes que competem pela nossa lealdade. Nesse contexto, a sabedoria antiga do Salmo 1 ecoa com uma urgência surpreendente, até mesmo contracultural. Ele nos força a encarar uma pergunta provocativa e muito pessoal. No meio dessa ventania toda, que tipo de raízes nós estamos de fato cultivando? Nossa vida está sendo nutrida por uma fonte estável e profunda de sabedoria que nos dá peso e substância, ou estamos nos tornando como a palha, sem peso, sem raízes, sendo levados por qualquer vento cultural e ideológico do momento? O salmista nos lembra que essa escolha não é trivial. Ela não define apenas o nosso bem-estar agora, mas o nosso destino final. A escolha entre a árvore e a palha, entre a permanência e a dispersão, continua sendo a decisão mais fundamental da vida humana. Com esta reflexão, encerramos nossa análise de hoje. Espero que essa exploração aprofundada tenha lançado uma nova luz sobre a riqueza e a relevância deste portal para o livro dos Salmos. Muito obrigada a todos.